Crianças, a tarefa de português da semana é uma fábula, tá bom? Fábula é uma história onde os animais eles ganham vida e agem como seres humanos, tá? Então eles falam, eles andam como seres humanos, eles se comportam como seres humanos. As fábulas elas surgiram há muito tempo atrás, muitos séculos atrás, né, no Oriente, mas um homem chamado Esopo, que ele viveu na Grécia, ele era um escravo na Grécia e ele escreveu muitas fábulas, ele contava muitas fábulas, né? E essas fábulas foram sendo conhecidas no mundo inteiro, muitos autores reescreveram, então você vai ver que, de acordo com quem reescreveu, as fábulas têm um pouquinho de diferença entre uma e outra, tá bom? Mas a ideia geral da história é a mesma. Tanto é que depois que eu postar esse vídeo aqui, eu vou colocar um link do YouTube também com uma fábula que tem uma criança lendo uma fábula de um livro de histórias, tá bom? E vocês vão ver que tem algumas coisinhas diferentes, tá bom? Mas a ideia central é sempre a mesma. Aqui, ó, eu vou começar a ler. Fábula: A Lebre e a Tartaruga. Um dia, uma lebre se gabava de sua fantástica velocidade. Ninguém corre mais depressa do que eu. Sou mais veloz que o vento. Desafio qualquer animal a correr comigo. Ninguém se dispunha a aceitar o desafio, até que a tartaruga disse: Eu topo. Todos riram, principalmente a lebre. Você espera vencer-me? Vamos ver. Combinaram que correriam ao redor do bosque até voltarem ao ponto de partida. Então, eles dariam a volta pelo bosque. Dado o sinal, a lebre disparou e desapareceu, enquanto a tartaruga começou a marchar lentamente. Em pouco tempo, a lebre estava tão distante que resolveu descansar na relva macia e dormiu. Por ela passou a tartaruga lentamente e lentamente chegou ao final antes da lebre. Moral: paciência vale mais do que pressa. Essa história aqui está no livrinho Fábulas de Esopo, que foi escrito pelo Guilherme Figueiredo, tá bom? Ele reescreveu essa fábula e foi editada no Rio de Janeiro pela editora Ediouro em 2005. Desculpa. Então, essa história mostra que a persistência da tartaruga valeu mais do que a arrogância da lebre. A lebre tinha certeza que ia ganhar, né? E ela foi tão arrogante que ela até dormiu, né? E o que fez com que a tartaruga pudesse ganhar. E a tartaruga não desistiu, né? Ela foi paciente e persistente. Ela continuou no caminho dela. Então, a gente vai responder umas perguntinhas sobre a fábula, tá? A pergunta número 1. Que desafio a lebre propôs aos outros animais? 2. Por que todos riram quando a tartaruga aceitou o desafio? Por que será que eles fizeram isso? 3. Por que a lebre perdeu a corrida? Teve um motivo dela perder a corrida, né? Ela fez alguma coisa que ocasionou que ela perdesse a corrida. E aí, 4. Por que a lebre fez isso? Ela fez uma coisa que fez com que ela perdesse a corrida. E ela teve uma atitude muito feia por conta disso. Pinte o quadrinho com a resposta, né? Por que ela perdeu a corrida? Ela perdeu a corrida porque ela foi preguiçosa ou porque ela foi vaidosa? 5. Que outra moral você daria para a fábula? Aqui, o Guilherme Figueiredo, que reescreveu essa fábula, ele deu a moral. Paciência vale mais do que pressa. Você conversando com a sua família, você pode ver que outras lições a gente pode tirar dessa fábula, tá bom? Aí você escreve aqui no número 5. A próxima página é a continuação, tá bom? Então, a gente vai continuar com o texto da lebre e a tartaruga. Começa já com o número 5, ó. Pinte o nome da personagem mais rápida. Então, aqui tem a plaquinha, ó. Nessa aqui tá escrito lebre, nessa tá escrito tartaruga. Você vai pintar qual das duas é a mais rápida. Número 6. Pinte o nome da personagem mais lenta. De novo tá aqui, ó. Lebre e tartaruga. Você vai pintar qual é a mais lenta. 7.
pinte o nome da personagem persistente, aquela que não desiste. É a lebre ou a tartaruga? Número 8. Pinte o nome da personagem que venceu a corrida. Foi a lebre ou foi a tartaruga? Agora, no número 9, está escrito assim, ó. Reescreva a frase abaixo, trocando a palavra destacada por outra de significado igual ou semelhante. Então, a gente vai ter que escrever essa frase trocando a palavra que está aqui, ó, que eu até já circulei, por outra que tem o mesmo significado, que quer dizer a mesma coisa. A frase é: a tartaruga venceu a corrida. Então, aqui você vai escrever, ó, você vai copiar a tartaruga, só que quando chegar aqui, ao invés de colocar a palavra venceu, você vai colocar uma outra palavra que quer dizer a mesma coisa, tá bom? Quer dizer a mesma coisa que venceu. Venceu a corrida. Então, você vai colocar a tartaruga, a corrida, tá bom? Isso é fácil. Agora aqui a gente vai trabalhar com palavras que querem dizer a mesma coisa e palavras que querem dizer o significado contrário. Então aqui eu tenho perto, acordar e veloz. Do outro lado eu tenho rápido, dormir e distante. Com o lápis azul, você vai descobrir que tem uma palavra, duas palavras aqui, uma que está aqui e outra que está aqui, que querem dizer a mesma coisa. Você vai ligar elas com o lápis azul, tá? Então, ó, as palavras são perto, acordar, veloz. Do outro lado, rápido, dormir, distante. Tem aqui uma palavra desse grupinho, uma palavra desse grupinho que querem dizer a mesma coisa. Você vai ligá-las com o lápis azul. Depois você vai pegar o lápis vermelho e vai ver que tem duas palavras desse grupinho e duas palavras desse grupinho que têm significados contrários. Então, você vai ligar cada palavra com seu significado contrário com o lápis vermelho. Tá legal? Então, azul para aquelas que querem dizer a mesma coisa, vermelho para aquelas que querem dizer o contrário, tá bom? O contrário, por exemplo, noite, dia, perto, longe, magro, gordo, alto, baixo, tá bom? É assim. E por último, escreva os nomes desses animais. Aqui eu tenho uma lebre e aqui a tartaruga. É muito fácil, né? Qualquer dúvida me chama e aí, terça-feira, manda para mim lá na escola. Beijinho, tchau, tchau.